Estou feliz de estar aqui, trazendo a palavra, e a minha oração é que a palavra alcance o teu coração, trazendo conforto, consolo e encorajamento. Hoje à noite nós vamos falar sobre planos de Deus, sobre o plano de Deus. Que tipo de plano é esse? O tema da nossa mensagem é: Deus tem um plano e você faz parte disso. Eu vou tentar sair um pouco do clichê, do jargão do Deus tem um plano para a sua vida, mas hoje eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos falar de 5 verdades que você precisa conhecer para entender o seu lugar no plano de Deus e para desempenhar o plano que Deus tem para você. Nós somos pessoas muito diferentes. É muito estranho a gente falar assim: Deus tem um plano para você, parece que é o mesmo plano para todo mundo, é um plano para cada um. Como é que é, né? A gente tem até um vídeo que a gente gravou esses tempos atrás na Escola do Discípulo falando sobre propósito, porque essa é uma das perguntas que mais aparece, que as pessoas mais fazem. Qual é o meu propósito? Qual é o plano de Deus para mim? E nós vamos falar sobre isso essa noite. Eu quero tomar uma água aqui. Falei aqui da escola. Lembrando você que, se você não está acompanhando a gente na Escola do Discípulo, faça isso. A gente está com um plano muito legal de exposições bíblicas, às quartas-feiras à noite, domingo pela manhã, e também gravando vídeos de conteúdo. Eu queria falar de um dos vídeos que a gente gravou esses tempos atrás. Pode colocar aí para a gente? É muito interessante esse vídeo. Bom, gente, fica a dica. Parece uma propaganda. Não é propaganda não, tá? Tipo, você quer sexo? Não, isso é um vídeo. Engraçado, né? Falando sobre o plano de Deus, qual é o plano de Deus para você, aparece a pessoa: você quer fazer sexo? Plano de Deus para você é: faça sexo. Não, eu estou brincando, a não ser que você já seja casado, aí é plano de Deus. Mas, nessa noite, eu quero que a gente reflita nisso, porque isso tem pulsado dentro do meu coração, o quanto que as pessoas que não conhecem Jesus, que não fazem parte de uma igreja, não vêm de um pano de fundo cristão, têm essa pergunta de qual é o meu plano, qual é o plano de Deus para mim, qual é o meu propósito. E várias delas, depois inclusive que elas aceitam a Cristo, que elas passam a conhecer Jesus, muitas delas continuam com a mesma pergunta. E para mim o natural seria que, quando uma pessoa se encontra com Deus, ela se encontra com o propósito que Deus tem para ela, e quando ela abre a Bíblia Sagrada, isso fica claro para ela. Mas isso não é verdade dentro da nossa geração, e nós precisamos falar sobre isso. Qual plano é este que Deus está executando? Que história é essa que Deus está escrevendo, e onde é que a gente se encaixa? Alguém um dia já chegou para você e falou assim: olha, tem uma palavra de Deus para te entregar. Deus tem um grande plano na sua vida. Quantos aqui já receberam uma palavra dessa? Já? Todo um monte de gente, né? Olha, o mistério é grande. Deus tem algo grande, eu não sei o que é. Essa é uma ótima, né? Você quer entregar uma palavra para alguém, você não tem a mínima ideia, nunca viu a pessoa na vida, nunca mais vai ver, você joga essa: olha, é grande a sua vitória. Deus tem um plano para realizar na sua vida e é muito grande. Prepara, servo, se apruma, que aquilo que Deus vai fazer é grande. Isso é sempre grande que Deus vai fazer. Nunca vi alguém chegar e falar assim: olha, o que Deus vai fazer na sua vida, não é lá muita coisa não, você é pequeno, acho que não vale nem a pena falar, né? Não vale nem a profecia. Do irmão ali é grande, Deus vai fazer algo grande na sua vida, mas na sua vida, confesso que é pequeno. A gente não ouve essa profecia, a gente não ouve essa palavra, é sempre grande. Aí a gente já imagina o quê? Cara, eu vou ser um cantor. Eu vou ser, porque na nossa geração, a nossa geração evangélica brasileira produziu em grande quantidade, não só a brasileira, no mundo todo, né? Mas a nossa geração produziu muitos músicos, muitos cantores, muitos líderes de adoração. E aí, quando alguém é do ministério de adoração, ou tem esse dom, e a pessoa chega e fala assim: olha, Deus tem algo grande na sua vida, a pessoa já imagina assim, CD, multidões,
adorando, eu vou ser um compositor, eu vou ser um cantor, ou vou ser um pregador, eu vou falar para as multidões, as pessoas vão me ouvir, eu vou ser um escritor. Ou hoje em dia, não, eu vou ser um influenciador, eu vou ter milhões e milhões de seguidores. As pessoas já imaginam essas coisas assim, colossais, muito grandes. E a gente vê algumas pessoas que Deus usa dessa forma. Eu não estou dizendo que isso é errado, ou que Deus não está usando essas pessoas, mas nem todas as cantoras serão uma Ana Valadão, né? Nem todos os pregadores serão um pregador famoso, né? Um Augusto Nicodemos, sei lá. Nem todas as pessoas vão ocupar essas posições de influência. Parece que essas pessoas, sim, elas têm tudo, né? Parece que essas pessoas são perfeitas. A pessoa tem carisma, ela tem o dom, a vida dela é perfeita, ela tem um casamento perfeito. E aí, por causa disso, às vezes a gente fica com a ideia errada de que para Deus nos usar para fazer alguma coisa, a gente tem que ter uma vida parecida com essas. Uma vida quase que perfeita. A família, nossa família tem que ser perfeita, a gente tem que ter tudo, tem que ser simpático, tem que ser apresentável, tem que estar no lugar certo, tem que ter todos os dons. E como a gente não é assim, várias pessoas falam assim, cara, Deus não vai me usar. Eu não sou assim, cara, eu não falo desse jeito, eu não sei pregar, eu sou tímido pra caramba. Eu não me casei, eu não tenho uma família, eu não tenho dinheiro, eu não nasci na família certa, eu nem terminei a faculdade, estou desempregado, como é que Deus vai me usar? Eu não encaixo neste padrão de pessoas que Deus usa para fazer grandes coisas. Parece que Deus é tipo um caça-talento, e Ele está recrutando pessoas assim, né, tipo um Church Got Talent, né? E aí ele recruta pessoas talentosas para então fazer a obra dele, ou executar os seus planos só com aquelas pessoas. São pessoas troféu, né? Tipo assim, a pessoa é um troféu. Tem até o troféu talento, né? Nos cristãos, é o troféu talento. São pessoas troféu. É tudo bonitinho, é maravilhoso, dá para você colocar numa estante assim. A pessoa é perfeita. Mas quem é que é perfeito, gente? Quem é que reúne todas essas condições maravilhosas para ser usados por Deus? Quem é que no fundo, pode dizer, ou pode pagar de troféu? Além do Luan, porque o Luan é maravilhoso mesmo, mas nem todo mundo é igual ao Luan, entendeu? A gente sabe, gente, que a vida real, ela é diferente. E quando a gente tem alguns insights da vida real, a gente começa a perceber que a vida das pessoas não é assim. E que as pessoas não são troféus. E que quando Deus usa alguém, Deus usa a pessoa muito mais apesar do que ela é, do que por causa do que ela é. E isso é uma boa notícia para mim, gente. Vocês não têm noção. Porque eu não sou um troféu e a minha vida não é um troféu. Eu tenho muitas coisas a serem tratadas por Deus, eu tenho muitas arestas a serem aparadas. E graças a Deus, porque Deus ainda assim tem usado a minha vida e usa a sua vida. E mesmo que você não seja um troféu, eu quero dizer, Deus quer te usar para algo grande. Amém? Deus quer usar você para algo grande. Mas os insights da vida real são esses. Eu ouço muito testemunho na internet depois dos vídeos da escola. E alguns dizem assim, pastor, é que assim, para você é fácil, né? Assim, você é filho de pastor, você nasceu na igreja. Eu não nasci na igreja. Minha família é toda disfuncional. Uma pessoa escreveu para mim, eu cresci sem meu pai, porque meu pai agredia minha mãe. E aí eu tive que começar a trabalhar cedo para sustentar a casa, para ajudar a minha mãe. Eu até queria ter feito uma faculdade, um seminário, mas o tempo já passou, agora não dá mais para eu voltar atrás. O tempo já passou. Eu queria ser usado por Deus para algo grande, eu achava que era isso, mas a vida foi dura demais. Foi muita desilusão. E agora eu não posso mais ser usado por Deus. E essa pessoa colocou o plano de Deus no passado. Isso não vai mais acontecer. Passou do tempo. O tempo me roubou o cumprimento desse plano de Deus. Teve um outro testemunho triste que eu li. Não foi diretamente para mim, mas eu li essa semana e a menina dizia assim,
Meu pai estava voltando da igreja com a nossa família no carro. Mas num confronto entre a polícia e traficantes, o meu pai foi confundido com um bandido, talvez pela cor da sua pele, e foi morto na nossa frente. Se morando na comunidade nós já não tínhamos muita esperança, agora todos os planos foram por água abaixo. Isso não é uma pessoa troféu. Isso não é uma vida perfeita. E o que a gente vai dizer para essa pessoa? Então realmente os planos de Deus não vão mais acontecer, ou Deus não tem um plano, você não se encaixa mais naquilo que Deus está fazendo? Tem um outro testemunho que eu acredito que é uma confissão que eu acredito que vai aparecer daqui a alguns anos. Eu fui abusada sexualmente durante muitos anos pelo meu tio. Quando eu tinha 10 anos, eu engravidei e a minha família decidiu que eu abortasse. Tive que entrar no hospital escondida, pois um grupo de pessoas gritava na entrada do hospital: assassina, assassina. Eu precisei me mudar de cidade, a minha vida nunca mais foi a mesma. Você conhece a história, né? Como é que a gente fala agora para uma pessoa dessa, com esse nível de desilusão, com esse nível de disfunção, com uma história tão triste? Olha, Deus tem um plano para você, você faz parte dos planos de Deus, Deus tem algo grande na sua vida. As pessoas não conseguem entender, porque ela olha para a vida dela e fala assim: eu não sou um troféu, eu não sou uma pessoa troféu, eu não tenho todas as condições. Isso foi roubado de mim. Eu vi uma cena de um seriado chamado This Is Us, que é famoso por isso, por mostrar um pouco da realidade da vida das pessoas, como uma vida difícil, mas como as pessoas vão superando as suas próprias limitações. Eu acho que tem tudo a ver com isso. Dá uma olhada nessa cena. Gridiron, huh? It's been 20 years or so. Pearson lines up under center. 2 rushing touchdowns already tonight. What can this kid not do? Can't go 4 hours without a Viking, and that's what he can't do, but everybody loves him anyway. Wow, Pearson. Blue 42. Blue 42. Set, hot! Ball is hiked. Pearson drops back. He looks left. He pump fakes. Rolls to his right. He tucks the ball. He's in traffic. Shucks a defender. He looks downfield. He's got a man open. Wide open. He sees his entire future. Notre Dame. Heisman Trophy. First-round draft pick. Rookie of the Year. Super Bowl MVP. He sees his dad in the stands as he holds a Super Bowl trophy. His dad's proud of him. Like tears down his eyes. Proud of him. He says, "That's my son. That's my son." Pearson's about ready to release. He cocks back. Boom! He's down, folks. Ladies and gentlemen, Pearson's down and he's not getting up. His knee is wrecked. He's not coming back from this one, folks. It is over for Kevin Pearson. Okay, go call your father. Yeah, find a phone, page him. Okay. Go. Okay, Kate, go. Will he get up? He will. Ladies and gentlemen, he will. He'll get up. Kevin Pearson will walk again just in time to bury his beloved father. That'll keep him down for good this time, right? Nope. Nope, he's up again. He's up again, and he's marrying a terrific girl. He's off to Hollywood, and it's a happy ending for Kevin Pearson. Oh, whoa, wait, nope, hold on now. He cheats on the girl. Yes, that's right, he loses her. And how's he punished? Well, he gets a sitcom and he makes millions, ladies and gentlemen. Crowd goes wild. What will he do with his lucky second chance? Ladies and gentlemen, he'll blow it. That's what he'll do. He blows it all. Surely the universe has to punish him this time, right?
Wrong. He gets the girl back. Now he's got the girl back, and it's a movie this time. And then, pop! Oh! There it goes, the same knee. Bam, he's down again. And he tries so hard to be strong, and he needs painkillers to get through it. And even when he tries to tell people how pathetic he is, they don't hear it. They just cheer. Eu não sei você, mas a grande maioria das pessoas vive uma vida que não se parece com um troféu, mas parece mais com algo como isso aqui, uma peça de quebra-cabeça. A vida para esse cara, ele tentou que fosse meaningful, né, que fizesse sentido, mas deu tudo errado. E uma peça de quebra-cabeça, ela é assim, ela é esquisita. Ela não faz sentido sozinha. Ela é toda recortada, ela não tem bordas bem definidas, ela é toda retalhada. E ela não faz sentido, a menos que ela seja encaixada no lugar correto, para formar uma imagem correta. Aí sim, quando uma peça de quebra-cabeça entra no lugar, aí você fala assim, não, agora ficou bonito, agora faz sentido, mas sem encaixar na história maior, essa peça é sem sentido. E o que nós vamos ver é que o plano de Deus para nós é como esse grande quebra-cabeça, e que longe de sermos troféus isolados, gente padrão, gente que pode ser colocada numa estante, a nossa vida se parece muito mais com peças de quebra-cabeça, que Deus vai encaixando para então formar uma imagem que faça sentido. E aí Deus vai trabalhando com as nossas arestas. Deus tem um lugar reservado para cada um de nós. É por isso que eu acredito que sim, Deus tem um plano e você faz parte dele. Não é porque você é demais, não é porque você tem todos os talentos do mundo, não é porque você tem a melhor família ou a melhor história, não é porque você nunca pecou, não. É porque neste grande plano de Deus, Ele pega pessoas como eu e você, desencaixadas, simples, sem sentido, e aí Ele encaixa e vai montando uma história de redenção, uma história de amor, uma história de perdão, uma história que faz sentido. Amém? Isso faz sentido para você nessa noite? Como que Deus tem esse plano, e é desse plano que eu quero falar, porque o nosso valor não está em nós sozinhos. Deus está contando ao mundo uma história de amor e redenção, de esperança, de perdão, de aceitação, uma história de superação, de bênção. E existe um lugar nesta grande história de Deus para encaixar a sua história. E aquilo que você achava que era um buraco, que era uma disfunção, que era um trauma, Deus vai preencher isso com uma outra bela história. E aí as nossas histórias frágeis e desencontradas vão começando a tomar forma e vão apontando para Jesus. E aí sim, nós participamos do grande plano de Deus. Deus tem um plano, Deus tem uma história, Deus está fazendo algo, e você e eu somos parte disso. Eu quero falar sobre 5 verdades, a partir da história de José do Egito, que você precisa saber para viver esse plano, para se encaixar dentro dessa história de Deus. A primeira coisa, a primeira verdade que eu quero que você aprenda é que a sua história familiar não pode frustrar a sua participação no plano de Deus. A sua história familiar, por mais disfuncional que ela seja, ela não tem o poder de parar os planos que Deus tem para você. Amém? Ah, pastor, você não sabe a minha história. Você não sabe o que aconteceu no casamento dos meus pais, você não sabe o que aconteceu no meu casamento, você não sabe a situação difícil de onde eu vim. Pois é, quando eu olho para a vida de José, do Egito, e eu acredito que todos vocês conhecem essa história, eu percebo isso, que a história de José foi um grande lembrete para nós, que Deus pode usar qualquer pessoa, porque ele também vinha de uma família disfuncional. José
tinha vários irmãos. E a Bíblia, quando começa a contar a história lá em Gênesis 37, diz de cara que Jacó tinha muitas esposas e tinha muitos filhos, e dentre todos os filhos, José era o preferido, ele era o mais amado. Só aí você já vê que há um problema. A preferência de um pai sobre um filho, isso é uma família disfuncional. Mas você pode voltar. Jacó era casado com 2 irmãs. Ele amava uma delas, chamava Raquel, e ele chegou para o pai dela e falou assim, olha, eu quero me casar com Raquel. E ele falou, beleza, trabalha para mim por 7 anos e eu vou te dar então a mão da Raquel em casamento. E ele faz isso. Na grande noite de núpcias, Jacó está bêbado, e em vez de Labão entregar a Raquel, que era a prometida, ele entrega a outra filha, que chamava-se Lia, quem Jacó não amava. E ele fala, agora você vai casar. E ela se deita com Jacó e vira esposa de Jacó. O próprio pai usando as filhas como moeda para conseguir trabalho de graça, para conseguir mão de obra barata. Ele dá a mão de uma filha, depois dá a de outra. Aí Jacó tem que trabalhar mais 7 anos para se casar com a irmã, e aí as irmãs começam a competir uma com a outra, porque uma é fértil e a outra não. E aí elas pegam e fazem com que Jacó durma então com as suas criadas. Então tem 4 mulheres aí na jogada. Pensa numa família disfuncional, gente. E aí vão nascendo vários filhos, e esses filhos vão competindo pela aceitação do seu pai. Só que aquele que o pai mais amava era José, o mais novo. E aí o texto de Gênesis 37, versículo 3 e 4 diz que os irmãos perceberam que Jacó gostava mais de José. E por isso eles odiavam a José. José nasceu num ambiente onde ele era odiado. Depois de um tempo ele começa a ter sonhos, né? E aí ele compartilha os sonhos com o pai dele, com os irmãos e tal. E os sonhos eram colocando José como se ele fosse se tornar o líder da família, né? Um dia ele vai ser o líder da família e todos eles vão se prostrar diante de José. E aí depois no outro sonho, o sol e a lua também se prostram diante dele, tendo a figura aí dos pais, né? O pai e a mãe se prostrando. Então, aí ele chega e conta esse sonho para os seus irmãos, e os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. E aí chegou um momento que nem o pai dele mais estava à vontade com essa história. Família disfuncional. Mas quando a gente olha para o fim da história, a gente vê que José chegou aonde Deus queria que ele chegasse. A disfunção, a família defeituosa, ela não tem o poder de parar os planos que Deus tem para nós. Então, se você vem de uma família disfuncional, e às vezes você olha e fala assim, eu acho que para eu ser melhor, ou se eu fosse conseguir algo a mais, eu precisaria de um outro tipo de background, ninguém me ensinou, eu não aprendi isso em casa. Eu quero dizer, isso é uma mentira do diabo. Porque a sua história familiar não pode frustrar os planos que Deus tem para você. A segunda coisa que eu vejo na história de José é que a sua própria limitação não pode fazer com que você não alcance aquilo que Deus quer que você alcance. José tinha limitações, ele tinha limitação de idade. Quando ele começou a ter esses sonhos, ele era jovem. E ele falava desses sonhos, né? Eu aprendi desde muito cedo com essa história, que nem tudo que Deus fala para você, nem todo sonho que Deus coloca no teu coração, você tem que sair por aí falando, porque tem gente que não está pronta para ouvir os teus sonhos, né? Mas ninguém ensinou isso para José, então ele saía falando isso. A Bíblia diz que ele dedurava os irmãos dele faziam coisas erradas, e ele ia lá e contava para os pais dele o que os irmãos faziam, e aí só piorava a situação, né? A minha vontade é chegar e falar assim, ô queridão, meu amigo, deixa eu te falar um negócio, você já percebeu que seus irmãos te odeiam, né? Você já percebeu que eles nem olham na sua cara? Por que você chega e fala assim, gente, eu tive um sonho que eu ia ser chefe de vocês? Ô irmão, faltou um pouco do bom senso, né? José tinha suas próprias limitações, mas essas limitações também não podiam frustrar o plano maior de Deus. E talvez você tenha limitações. Uma outra pessoa que teve limitações, pecados sérios, foi o rei Davi, assassino, adúltero, teve vários problemas morais, mas ainda assim, Deus cumpriu o plano que Deus tinha na história de Davi. E assim também é comigo e é com você.
Se você tem limitações, se você tem coisas que não se encaixam, arestas para serem aparadas, você pode ir para Deus e o Senhor vai tratar o seu coração. Existe perdão para você, não importa o que aconteceu na sua história, onde é que você errou, onde é que você é imaturo. Eu sou imaturo mesmo, eu falo, depois eu penso. Eu tenho uma dificuldade com mentira, eu tenho uma dificuldade porque eu sou muito crítico, eu tenho uma dificuldade porque eu procrastino as coisas, eu tenho uma dificuldade porque eu falo mal dos outros. Essa é uma limitação, Deus não pode me usar por causa disso. Ei, em nome de Jesus, as suas limitações não podem impedir que Deus te encaixe na história dele, e é isso que Ele quer fazer com você. Que você pare de olhar para as suas falhas e para as suas limitações e comece a olhar para um Deus que pode moldar você para que você se encaixe na história dele. Amém? Não só isso, a terceira verdade é que a maldade das pessoas não podem frustrar o plano de Deus para você. José também se encontrou com pessoas más. Os seus irmãos planejaram seu assassinato. E isso é interessante, mas os irmãos viram José chegando e falaram assim: lá o sonhador, tá chegando o sonhador, vamos jogar ele num poço e vamos matá-lo. Vamos matá-lo. E todos eles concordaram em matá-lo, menos Rúben, que era o irmão mais velho. Aí Rúben diz assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele aqui no poço, e depois a gente mata, né? Na cabeça dele, ele ia voltar mais tarde para tirar o menino, ele não era tão mal assim, né? Ele ia libertar José. Mas o que aconteceu antes disso? Judá, o outro irmão, falou assim: quer saber, eu vou vender esse menino, vamos ganhar um trocado com ele. Está passando uma caravana de mercadores de escravos ali, vamos vender nosso próprio irmão. E sem Rúben saber, Judá foi lá e vendeu José. E aí Rúben volta e fala: cara, o que vocês fizeram? Ele fala: agora já foi, ganhamos um troco aqui e tal. E ele foi vendido como escravo. E ele foi levado como um animal para o Egito. E chegou lá no Egito, ele trabalhou como escravo em muitos lugares, até que ele chegou na casa de um dos governadores do Egito, na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, o texto diz que ele trabalhava, que a graça de Deus era sobre ele, que ele estava sendo fiel o tempo todo. Isso é muito importante se lembrar para o fim da história. Ele estava sendo fiel o tempo todo, estava trabalhando lá, e de repente o que acontece? A mulher de Potifar. A mulher de Potifar se engraça com ele, fala: rapaz, esse hebreu aí é bonito, né? E dá uma cantada no menino lá, e, poxa, meu marido saiu, o que você acha? Vamos lá para o quarto e tal. E ele fala: não, longe de mim fazer isso com o meu Deus e com o meu Senhor, com o meu chefe, não vou fazer isso. E ele sai correndo, deixa a túnica, a roupa na mão dela e foge. E aí ela acusa aquele jovem de estupro, de tentativa de estupro. Os guardas chegam, ela grita: ele tentou me estuprar. Mas na verdade, ele tinha fugido da presença daquela mulher. E ele é jogado injustamente na prisão. Pensa numa pessoa que se deparou com gente má. E deixa eu te dizer uma coisa: nós vivemos num mundo cheio de gente má. E nós vamos encontrar na nossa história gente que infelizmente quer o nosso mal. Talvez você já tenha se lembrado de alguém, a pessoa que implica com você, a pessoa que quer ferrar com a sua vida, a pessoa que te odeia de graça, sabe aquela pessoa que não gosta de você de graça, que faz tudo para te apurrinhar? Nós vamos nos encontrar muitas vezes com pessoas más. Nós estamos vivendo num mundo em que a violência é gratuita, gente. Liga a televisão, a gente vai ver. A violência é gratuita. O crime é gratuito, você não precisa fazer nada. Os números de assassinatos, de roubos, de sequestros, de estupro. Meu Deus, tem hora que você liga a televisão e você fala assim: meu Deus, cara, Jesus, volta logo, pelo amor de Deus. É muita maldade. E deixa eu te dizer uma coisa: nós não estamos aqui para passar pano, para dizer, não, a vida com Jesus ela é tão maravilhosa que nada vai acontecer de ruim com você. Não, pode ser que aconteça. Não sei se aconteceu, mas não sei se tem alguém próximo de você que já contraiu o coronavírus, mas gente próxima de mim contraiu. Tivemos uma pessoa praticamente da família que quase morreu. Tivemos o pastor Mauro Clementino da Terceira Igreja essa semana que faleceu. Gente, coisas ruins acontecem o tempo todo no mundo.
Mas isso não deve nos parar de entender que ainda assim os planos de Deus vão se cumprir. Deus cumprirá os seus planos na história. Essas coisas não são mais fortes do que o poder de Deus de fazer cumprir os seus planos. Então, não se acovarde, não fique intimidado pela maldade do mundo ou a maldade das pessoas. O Senhor vai cumprir os seus planos, amém? Não só isso, o tempo não pode impedir você de viver os planos de Deus. Demorou muito tempo em que até que José se tornasse o governador do Egito desde seus primeiros sonhos. Ele precisou trabalhar com o tempo. E talvez você olhe para a sua vida hoje, você fale assim, rapaz, nessa idade eu já esperava ter alcançado mais coisa. Rapaz, com a idade que eu estou, eu já devia estar aposentado. O povo assim, né, que não, só quer sombra e água fresca. Não, pô, eu já devia ter casado, eu já devia ter tido filho. Rapaz, eu já devia ter passado no concurso, eu já devia ter a minha empresa, eu já devia estar financeiramente mais independente, eu já devia ter minha casa própria, eu já devia ter meu carro. Cara, eu já devia ter isso, eu já devia ter aquilo. E aí parece que a gente vai lutando contra o tempo e a ansiedade vai crescendo, né? E o tempo o tempo passa e a ansiedade cresce e parece que a gente tem que lutar contra o tempo. E aí eu falo assim, o tempo já passou. Eu queria ter sido usado por Deus, mas já passou, já era, aquele tempo ficou lá atrás. Eu lembro quando eu orava, eu buscava a Deus, mas aquilo foi em outro tempo. Agora estou em outra. E aí a gente coloca esse fator como um fator desencorajador. Mas o tempo não pode fazer os planos de Deus que Ele já tem para você não se cumprirem. E, em último lugar, José teve que enfrentar alguns traumas emocionais. José era traumatizado emocionalmente. Poxa, quem não seria? Pô, você viveu numa família esquisita pra caramba. Os seus irmãos te odiaram, queriam te matar, mas no final só te venderam como escravo, né? Graças a Deus. E aí você é acusado de estupro, é jogado na prisão. Cara, como é que fica o emocional dessa pessoa? Depois que José já havia se tornado governador do Egito, já tinha saído da prisão, houve uma grande fome naquela terra. E aí os irmãos dele vão para o Egito, sem saber, eles achavam que José já tinha morrido, eles chegam lá no Egito para pedir comida. E o texto de Gênesis 42:7 diz que quando José bateu o olho nos irmãos, ele reconheceu os irmãos e fechou a cara. Imagina o coração de José batendo mais rápido. E ele fechou a cara e não falou com eles. E eu fico imaginando o José ali num turbilhão emocional, falando assim, cara, são eles. Cara, meu Deus, que raiva. Eu jurei para mim mesmo durante todo esse tempo que se eu visse a cara daquele Judá de novo, que eu ia, sei lá, mandar na cara dele. Meu Deus, eles estão aqui agora, Deus, e agora? O que eu faço? Como é que vai acabar essa história? Eu agora tenho todo o poder, eu posso culpar, eu posso fazer justiça, eu posso puni-los pelo terrível pecado que eles cometeram contra mim. Deus me exaltou e agora eu posso exercer essa justiça. E assim como José, nós também temos que lidar com vários traumas emocionais decorrentes da nossa história. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, mas todos nós precisamos uma hora ou outra fazer um soul searching, né? Olhar para dentro de nós, discernir algumas emoções que foram plantadas por coisas ruins que pessoas fizeram, por erros de outras pessoas que nos fragilizaram. Talvez as pessoas não quiseram fazer isso com você, mas acabou acontecendo. E aí você tem agora um trauma emocional para lidar. E aí você fala assim, não, eu fui muito ferido no passado. Eu não posso ser a pessoa que Deus deseja que eu seja. Já me feriram muito, eu tenho muitos sentimentos do passado que eu precisaria tratar. Não dá. Não dá. Mas o que nós vemos na história de José é que Deus é tão maravilhoso, que Deus com certeza de uma maneira sobrenatural tocou o coração de José, e José perdoou seus irmãos. Aqueles traumas terríveis que José poderia ter, foram todos vencidos no poder do Espírito Santo, e ele pôde liberar perdão, ele pôde ser uma espécie de prefiguração de Cristo, aquele que foi punido injustamente, que estava na posição de fazer justiça e de demandar sangue, ele na verdade entregou perdão, e ele perdoou os seus irmãos. Então quando eu olho para a história de José, meu irmão, José era
uma pedra de quebra-cabeça. Definitivamente não era um troféu. Através dessa história, Deus está dizendo para nós que não importa onde você esteja, não importa o quão desajustado você se sinta, não importa a dificuldade que você esteja passando hoje, ou quão difícil foi o seu passado, Deus pode usar você para uma história maior, para contar a história dele. Não descarte a sua história, por mais desfigurada, por mais torta que ela pareça, por mais curvas que ela tenha, ou por mais sem sentido que ela seja sozinha, a sua história se encaixa num plano maior, e é aqui que a coisa fica maravilhosa. Porque eu não estou aqui para dizer para você que a sua vida foi difícil, mas assim como José, Deus vai te exaltar e tudo vai ficar maravilhoso na sua vida, e aqui nós teremos vários governadores do Egito. Não é isso, eu sei que isso é o que a galera prega aí fora, mas a história de José faz mais sentido ainda quando a gente olha a história toda de Deus. Deus está contando uma história desde a primeira página da sua Bíblia, desde Gênesis, e essa história vai acabar em Apocalipse, e essa é uma história de um Deus que ama as pessoas, e que restaura as pessoas, e que traz para si as pessoas, que restaura a sua própria criação, um Deus que não suporta a maldade, um Deus que não suporta o pecado, e que estende a sua mão, e que transforma a vida das pessoas. Essa é a história que Deus está contando. Isso precisou acontecer com José, não era para que a gente tivesse essa pregação não. José precisou ir para o Egito, sabe para quê? Porque Deus já havia falado para Abraão que o povo dele, o povo hebreu, passaria 400 anos como escravo no Egito. E aí eles sairiam do Egito, e aí eles se tornariam uma nação. E essa nação ocuparia uma terra, e dentro dessa terra veria o Messias. E o Messias morreria e ressuscitaria no terceiro dia, para nos livrar do pecado. E ele finalizaria toda a história, sendo o Senhor de toda a terra. É por isso que isso precisava acontecer com José. A história de José não está isolada, ela está dentro de um grande quebra-cabeça. E ela faz sentido quando nós olhamos para a história toda. Então a sua história faz sentido, mesmo com a sua família desajustada, mesmo com a maldade das pessoas contra você, mesmo com as suas falhas, mesmo com o seu passado ruim, mesmo com o seu pecado. Sabe por quê? Porque a sua história se encaixa numa história de redenção que Deus está contando para o mundo. E aí você não precisa dizer assim para as pessoas: olha como a minha vida é perfeita, Deus vai fazer algo através de mim, Deus tem planos para mim. Não, você vai poder dizer e falar assim: olha como a minha vida é imperfeita, olha como eu sou cheio de desafios, olha como eu não sou a melhor pessoa do mundo, e ainda assim Deus escolheu me amar e me atrair para perto dele, e ele me chama de filho, ele derrama o seu amor sobre mim, e todos aqueles pecados que eu cometi, ele lançou no mar do esquecimento, e agora eu faço parte da sua família, e eu vou viver eternamente com ele, na sua glória. O final da história é maravilhoso, o quebra-cabeça finalizado, todo aponta para Jesus. E a sua história tem sentido, porque ela vai apontar para Jesus. Este é o plano que Deus tem para você. O plano de Deus para você é que a sua história aponte para Jesus. Que a sua vida seja um modelo daquilo que Deus faz com pessoas quebradas nos lugares improváveis, com histórias difíceis. E aí sim, a gente vai encontrar o nosso lugar na história. A sua história desajustada, na verdade, é o seu maior testemunho. A fraqueza do seu pecado se torna em Cristo a sua maior força. Porque você pode dizer para qualquer pessoa que está lutando com inadequação, qualquer pessoa que está lutando com complexos, com pecado, você pode dizer: ei, olha para mim, na história de Deus existe um lugar para você e para mim. Na história de Deus você se encaixa do jeito que você é. Na história de Deus, tudo isso que você passou, que você viveu, vai fazer sentido. O Senhor vai transformar tudo isso em bênção. Ei, olha para mim, na história de Deus, todo o mal que você sofreu vai ser punido. E o Senhor, como Senhor da história, vai trazer sentido a todas as coisas e para todas as pessoas. John Burke escreveu um livro chamado Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Ele diz assim: Deus continua usando o mesmo método em todas as gerações.
Ele institui a sua igreja contando com pessoas imperfeitas, em situações aparentemente sem esperança. Ninguém está tão longe ou tão perdido que Deus não o possa alcançar. Deus tem um plano e você faz parte disso. Deus está contando uma história e você é uma das peças dessa história. Deus quer contar para o mundo sobre perdão e o seu perdão vai refletir isso. Deus quer contar para o mundo a história de cura e a sua cura vai fazer parte dessa história. Deus quer contar ao mundo a história de redenção e o fato de que você está aqui hoje corrobora essa história. E essa é a notícia mais libertadora que você pode ter. Que você não é o centro da sua própria história. Jesus é o centro da sua história. Não é você que vai salvar a sua vida, é Jesus quem faz isso. Não é você que precisa ter todas as condições. Jesus já te amou, mesmo sem estas condições, e te deu um lugar na história dele. Quero que você feche seus olhos comigo, nós vamos orar. Nós já estamos encerrando. Mas essa é uma palavra que Deus tem falado comigo muito fortemente, uma história de confiança, uma palavra de confiança. Para que eu não olhe para mim mesmo e ache que o meu futuro depende de quem eu sou hoje. Ou me engane dizendo que as minhas oportunidades no futuro dependem só daquilo que eu faço. Como se a minha vida fosse determinada por mim mesmo. A maior libertação que o Espírito Santo ministra ao meu coração todas as vezes que eu vou para a presença de Deus é: eu sou o Senhor da história, eu vou conduzir a sua história até o final, vai ficar tudo bem, eu sou o seu pai, a sua história não termina na sua inadequação, a sua história não termina na sua família, a sua história não termina nos seus traumas, eu vou garantir que você faça parte da história que eu estou contando. Deixa comigo, filho, eu cuido de você. Nesse momento de incerteza, de mudança, o mundo todo mudou. Como é que vai ser o mundo daqui para frente? Teve gente que perdeu o emprego, gente que teve que mudar o que vai estudar, gente que perdeu gente da família. Nesse momento turbulento, a dúvida e a ansiedade batem à porta. E eu quero que você se lembre: ei, Deus tem um plano. O plano de Deus não é frustrado por nada. Os planos de Deus não são frustrados por nada. E Ele ama você o suficiente para garantir que você acabe onde Ele quer que você acabe. Ele te ama o suficiente para te fazer chegar ao ponto final. Você faz parte dessa história de Deus. Deus não saiu do controle. Deus é o Senhor da história. Deus é o dono da sua vida. Quero te dar 3 conselhos de acordo com essa palavra de hoje. Em primeiro lugar, abraça a sua história. Para de tentar se comparar com os outros, achando que eles têm uma história melhor que a sua, uma família melhor que a sua, um dom melhor do que o seu, um futuro mais brilhante que o seu. Para de se comparar. Para de tentar fugir da sua própria história. Abrace a sua história. Isso não quer dizer que você vai abraçar a sua história de pecado e falar assim: então eu vou pecar, eu vou abraçar as minhas disfunções. Não, mas você precisa ser sincero e dizer: Deus, essa é a minha história. Eu sou filho de pais divorciados, eu sou uma pessoa que tem vício com pornografia desde a adolescência. Deus, eu sou uma pessoa que tem dificuldade em acreditar no Senhor. Deus, eu sofro com depressão. Deus, essa é a minha história. Para de tentar fugir da sua história. Abraça a sua história. E entregue essas pontas soltas a Deus. Esse é o segundo conselho. Entregue essas pontas soltas a Deus. Diga: Senhor, é assim que eu sou, é assim que eu estou hoje. Eu achei que eu já tinha perdido o tempo para viver certas coisas. Perdoa, essa é a minha ansiedade, esse é o meu vício, esse é o meu pecado, essa é a minha história, essa é a minha família, Deus, essa é a situação onde eu estou hoje. Senhor, essa é uma ponta solta, para mim não faz sentido, mas eu sei que o Senhor pode fazê-la se encaixar na sua história. Me restaura, Pai.
me perdoa. Trabalha esse cantinho dessa peça de quebra-cabeça, para que ela se encaixe na sua história. Mostra o teu querer e o teu amor sobre essa área da minha vida. Em último lugar, permaneça fiel ao Senhor, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, permaneça fiel a Ele. A gente vê isso na vida de José. Ele passou por muita coisa, mas em todos os momentos nós lemos, mas a mão do Senhor estava com ele. Nos momentos onde ele podia exercer justiça própria, ele perdoou. Nos momentos onde ele poderia se deitar com uma mulher, cometer adultério, satisfazer os seus próprios prazeres, ele escolheu a santidade. Ele escolheu ser firme o tempo todo. E aí talvez você olhe para a sua história e fale assim, cara, minha história está tão desajustada que eu vou chutar o pau da barraca. Não faz mais sentido, eu vou viver minha vida. O plano de Deus para mim acabou. Ministério para mim acabou. Essa história já acabou, já aconteceu muita coisa, já passou muita água debaixo dessa ponte. Já não adianta mais tentar. Deus tem um plano e você faz parte dele. Deus tem um plano e nada disso pode frustrar aquilo que Ele já determinou ao seu respeito. Se você está ouvindo essa palavra hoje, saiba que Deus está olhando para você e que no final das contas você vai se encaixar na grande história que Ele está contando. Eu imagino já no céu, quando a gente chegar lá na glória, vai ter um painel gigante, assim, um quebra-cabeça todo montado, né? Ele ainda está sendo montado, a história ainda não acabou, mas quando a gente chegar lá já vai estar tudo montado. Vai ter um painel gigantesco, com muitos metros de altura, cheio de pecinhas de quebra-cabeça, desde o primeiro dia até o último dia da história. Aí eu quero imaginar Abraão, Moisés, os pais da igreja, o apóstolo Paulo olhando a história de todas aquelas pessoas que eles não conheceram. Aí eu imagino assim, Paulo olhando assim, cara, olha essa peça aqui, olha essa peça lá no meio perdido, olha aquela menina, tentou suicídio várias vezes, nasceu numa família disfuncional, mas olha como é que o Senhor Jesus alcançou ela, e olha onde ela terminou, ela faz parte da história que Jesus é entronizado, o Senhor a salvou. Olha esse outro menino aqui, cara, esse menino era para estar morto, ele entrou por tráfico, ele usou droga, foi dependente, cara, e olha só como é que a vida dele era toda desajustada, ele era uma peça talvez até difícil de encaixar, mas o Senhor encaixou ele na história e agora ele está apontando para Cristo, o Senhor o salvou, a história dele ganhou outro significado, e eu e você vamos estar lá, nós estaremos lá, as nossas pecinhas estarão encaixadas nessa história, com todas as nossas disfunções, mas apontando para aquele que é perfeito, apontando para aquele que tem um plano que não é frustrado. Os planos de Deus não podem se frustrar. Ele é o início, Ele é o fim. Quando Ele diz algo, Ele cumpre. Ele não é homem nem filho de homem para que se arrependa. Ele nos ama. E Ele está no processo de contar uma linda história de amor e redenção. E você faz parte disso. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, ó Pai, por essa palavra. Eu quero te agradecer porque nós, mesmo desajustados, fomos chamados para fazer parte da história que o Senhor está contando. Se existe alguém aqui que precisa que o Espírito Santo grave essa palavra no coração dela, faz isso agora em nome de Jesus. E que ela ouça não a voz de uma pessoa, mas a voz do teu próprio Espírito Santo, dizendo: ei, eu não acabei com você. Eu tenho plano para você. Você faz parte da minha história. Você é uma pecinha no meu quebra-cabeça. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. A sua vida não é um fracasso. Nada pode te arrebatar das minhas mãos. Eu serei seu e você será meu para sempre. Ministra isso no coração das pessoas, Espírito Santo, que precisam ouvir essa palavra nessa noite. Se você está assistindo pela internet, você quer entregar a sua vida para Jesus, fala aí, coloca aí no chat: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, a minha vida
Eu achei que eu já tinha perdido o controle dela, mas eu entendi nessa noite que a minha vida é preciosa para o Senhor. Eu quero me encontrar com Ele. Se você deseja fazer isso essa noite, você está aqui. Eu quero que você repita essa oração comigo onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que a minha vida não é um troféu. Eu reconheço que eu sou falho e que a minha história não é uma história de acertos. Mas eu ouvi nessa noite que o Senhor me ama e que o Senhor tem um lugar para mim na sua história. Senhor Jesus, me perdoa. Eu estou pronto para me transformar em teu filho. Faz isso comigo. Eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, através do teu Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus.